Histórias do Caminho, Alvorada Nova, a colônia espiritual. Os egípcios, por volta do ano 2100 a.C., consideravam que os mortos seriam julgados diante de Osíris, deus do mundo infernal e juiz dos mortos. Daí os bons iriam para locais venturosos e os maus para lugares tenebrosos, sem luz e sem alimentos, para sempre. Os persas, 1500 a.C., proclamavam mais ou menos as mesmas condições dos egípcios, com a diferença de que, no fim, até os maus se salvariam. Os gregos, 500 a 400 a.C. Os deuses, no Olimpo, quanto aos demais, após a morte, haveria um julgamento presidido por Hades, um dos 12 deuses do Olimpo, senhor das profundezas subterrâneas, os infernos, quando, então, os bons iriam para os campos elíseos, mansão dos bem-aventurados, e os ímpios seriam atirados ao Tártaro, lugar de expiação. Sócrates e Platão filosofavam, e intuíam, que as almas, após permanecerem por algum tempo no Hades, retornariam à vida terrena, pródromos da reencarnação. Nosso Senhor Jesus Cristo declarou sumariamente a existência de muitas moradas na casa do meu Pai. Cidade espiritual Alvorada Nova. Alvorada Nova é uma cidade espiritual com cerca de 200 mil habitantes, localizada em região umbralina, na quarta camada ao redor da crosta terrestre, no mesmo grau de inclinação da cidade de Santos, estado de São Paulo, desenvolvendo-se diuturnamente sob a orientação da superioridade divina. Foi criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas deste planeta. Sua existência perde-se de vista em nossos calendários comuns. Planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a terra do seu passado longínquo ao seu futuro distante. O Brasil nem mesmo existia na face do globo e Alvorada Nova já estava fixando seus primeiros alicerces através dos trabalhadores de Cristo que sabiam da destinação do país como pátria do Evangelho, tendo ciência da importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Tem-se conhecimento de que Cairbar Sutel, que foi divulgador espírita, político, farmacêutico e filantropo brasileiro, vem desenvolvendo aí, desde o seu retorno ao mundo espiritual, relevante trabalho contando em todas as tarefas com inúmeros colaboradores desencarnados e encarnados. A posição de Cairbar Sutel em Alvorada Nova é de coordenador geral. Essa cidade espiritual, como também outras, para onde seriam levados os espíritos socorridos vindos de várias partes do umbral e da crosta terrestre, contaria com uma vasta rede viária, meios de transporte, arborização, praças, teatros, hospitais, escolas e outros. Alvorada Nova é circundada por um muro protetor sobre o qual existem 9 torres, sendo que 2 delas ladeiam o portão de entrada. Todas elas são encimadas por estrelas de 4 pontas que têm a função de proteção e higienização do local. Essa colônia liga-se a inúmeras obras sociais por todo o mundo, sendo Lar Escola Cairbar Sutel uma delas, e em todos esses locais de trabalho seus obreiros são orientados diretamente por Cairbar Sutel, pessoalmente ou através de seus emissários, na tarefa do desenvolvimento da fé cristã, por intermédio de obras cristãs. À frente surge uma luz. É um pequeno ponto que parece caminhar. Subitamente, cresce dentro de um panorama primitivamente escuro nasce a beleza da cor do céu, o azul, que se cristaliza a cada instante nessa admirável visão do mundo espiritual. Superpondo-se ao azul, surge o branco, que possui em si uma edificação magnífica, uma construção de amor, palco de vida e de lutas. O claro, então, torna-se infinitamente maior e já se parece com uma nuvem. Esse grande branco, num imenso céu azul, provém da cidade espiritual. O seu frondoso portal dourado e brilhante surge de uma luz intensa. Sente-se paz. Vislumbra-se um largo portão, com a parte superior em forma de arco onde se pode perceber uma placa, também desse formato, que contém o nome, Alvorada Nova. Observa-se que as 2 pilastras ao lado do portal são encimadas por esferas luminosas de metal dourado. A colônia possui forma circular, sendo que no campo vibratório manifesta a imagem de uma imensa estrela de 8 pontas. O prédio central. Do portão principal de entrada parte um caminho que se liga em linha reta para o prédio central. Inicialmente, vê-se o prédio central, localizado no centro do grande círculo, onde se instala Coordenadoria Geral,
liderada pelo espírito Kairbar Sutel. O prédio central de Alvorada Nova é o local de reuniões dos dirigentes da colônia. Trata-se de uma construção que se assemelha ao cristal da Terra, de onde emana uma forte luz dourada. Suas paredes são compostas por enormes placas quadradas e retangulares, de vários tamanhos. Há entre esses blocos de semelhante cristal estruturas que o percorrem de ponta a ponta, designadas por metal de apoio. A porta central é alta e grande, chegando-se a ela através de uma larga escadaria com corrimões laterais também trabalhados nesse cristal. No topo do prédio há uma grande cúpula transparente rodeada por 4 torres de emissão e recepção de energia, uma em cada extremidade da cobertura. Essa cúpula é feita de um material refletivo que repele as emanações nocivas vindas do exterior da cidade espiritual. Em seu cume, há uma antena que emite forte luz verde. A transparência da cúpula deixa ver em seu interior a luz amarela, cuja função é acumular e distribuir energia e vibrações. As torres são encimadas por estrelas douradas, em suas bases há portas por onde transitam espíritos encarregados da manutenção dos seus equipamentos específicos. No prédio central está instalada a Coordenadoria Geral, que se compõe do Gabinete de Kairbar, Arquivo Geral, Unidade de Controle da Energia, Sala de Comunicações, Sala de Audiências, Sala da Assessoria, Sala da Unidade Avançada de Esclarecimento e Departamento de Reencarnação. Unidade da Divina Elevação e o Bosque da Alimentação. Do prédio central, por um acesso lateral, pode-se chegar a um bosque com belas árvores, flores e um lago cristalino. Aí encontra-se a Unidade da Divina Elevação, setor destinado ao contato de Kairbar Sutel e Irmã Sheila com a espiritualidade superior. Esse recanto é conhecido por Bosque da Alimentação. Assim, Unidade da Divina Elevação é o setor da colônia que estabelece contato com a espiritualidade superior, eterna orientadora de todos os serviços prestados na seara do Cristo a favor do próximo. Local de acesso restrito a Kairbar Sutel e Sheila, caracteriza-se por muita luz e é bastante respeitado na cidade espiritual. Daí partem as instruções do mais alto para a colônia, bem como as revelações que seus dirigentes têm o mérito de conhecer. Quando Kairbar e Sheila consideram oportuno ou necessário, passam aos encarnados algumas dessas informações, visando principalmente alertar e orientar. Em certos momentos de reuniões mediúnicas podem ser alcançadas as elevadas ligações espirituais que ambos possuem com a espiritualidade maior. Núcleos espirituais de desenvolvimento. Atrás do prédio central, à esquerda, localiza-se um grupo de edifícios onde se instalam os núcleos espirituais de desenvolvimento. É um conjunto muito interessante, pois visto de cima tem a forma de uma estrela de 4 pontas. Os núcleos espirituais de desenvolvimento da colônia representam uma das divisões estruturais de Alvorada Nova. Esses núcleos concentram-se todos em um único grande complexo, ao lado do prédio central, ao fim de um caminho de ladrilhos transparentes de cristal colorido, no centro de uma superfície feita de lajotas de um material poroso e branco que emite forte clarão. Formam uma construção com aspecto de estrela de 4 pontas, que consiste na edificação central, circundada por 4 outras construções que são as pontas da estrela, tudo em um conjunto espelhando a união dos anexos e trabalhando todos juntos pelo bem da administração. Assemelha-se a um prédio de escritórios, mais largo que o prédio central, sendo que suas paredes são feitas com placas de um material semelhante a cristal, porém opacas. Nas junções de seus andares, bem como em suas janelas, há pequenos filetes de luz de cores variadas como o azul, o verde, o amarelo, o violeta, de acordo com o trabalho desenvolvido nos compartimentos, uma vez que cada cor tem uma onda vibracional energética. O formato de estrela não é só de uma beleza indescritível como ajuda a manter no local o nível vibratório essencial da união de todos os núcleos, possibilitando, dessa forma, o importante trabalho que aí se desenvolve. Cada ponta da estrela contém uma porta de vidro, dando a impressão, para quem olha de frente, de se tratar de prédios independentes. Estruturalmente estão assim divididos. Núcleo de Desenvolvimento da Administração, cuida dos fatos ligados ao aperfeiçoamento da administração da colônia.
Núcleo de Desenvolvimento da Energia, cuida esse setor do aprimoramento constante das formas energéticas que sustentam a colônia, de acordo com as instruções e orientações vindas de mensageiros superiores, passando pela Unidade de Controle da Energia da Coordenadoria Geral, onde é controlada a defesa e recepção das energias captadas das estrelas existentes nas torres. Núcleo de Desenvolvimento da Medicina Espiritual, que a área afeta aos médicos da espiritualidade, em trabalho constante de aperfeiçoamento de tratamentos e cirurgias, visando sempre o bem dos habitantes da colônia e mesmo dos encarnados a ela ligados. Núcleo de Desenvolvimento da Casa da Criança, setor que cuida com todo o carinho do bem-estar das crianças e de todas as necessidades que as envolvem. Núcleo de Desenvolvimento da Doutrina, cuida da área destinada à educação das entidades que passam pela colônia, visando dar-lhes sempre um processo aprimorado de muito amor na área do ensino da doutrina de Jesus e no campo da evangelização dos espíritos necessitados. É a chamada Escola de Jesus. Núcleo de Desenvolvimento da Alimentação, e liga-se esse setor ao Núcleo de Desenvolvimento da Energia, num trabalho conjunto. Cuida para que a alimentação da colônia seja sempre suficiente para atender às necessidades de cada ser que lá habita, desenvolvendo um trabalho de divisão de alimentos por todas as áreas de concentração de espíritos, desde o hospital até a casa da criança, com programa alimentício próprio para cada setor. A distribuição de alimentos segue um programa que considera os dados referentes ao fluxo de atendimento e às necessidades alimentares de todos os setores. A grande parte dos alimentos provém dos frutos colhidos no bosque da alimentação, os quais são processados em unidades especiais desse núcleo de desenvolvimento, fluidificados e encaminhados à distribuição. Núcleo de Desenvolvimento do Lazer, que cuida de programas que atendam aos momentos de descanso dos habitantes de Alvorada Nova. Note-se que o lazer na espiritualidade difere muito do lazer material. Nessa colônia o lazer liga-se à oração, à leitura, às palestras e às reuniões programadas com os amigos para entrelaçamento espiritual. Núcleo de Desenvolvimento dos Serviços Gerais, que abrange residualmente todos os projetos de aperfeiçoamento de setores não ligados diretamente a outros núcleos, inclusive o transporte utilizado na colônia, através dos trens magnéticos, e o sistema de comunicação. É oportuno registrar aqui maiores detalhes no que se refere aos transportes, notadamente 3 aspectos. Primeiro, para o percurso de grandes distâncias fora da colônia, como a travessia de regiões umbralinas até os postos de socorro, o transporte é feito em trem metálico totalmente fechado, com porta lateral única. Há internamente uma vibração de tons variáveis, sendo a iluminação produzida através de luzes de diversas cores que partem do teto e variam conforme a vibração do local por onde está passando o veículo. Externamente é dotado de faróis especiais cuja luz penetra a escura densidade umbralina, permitindo ao trem deslocar-se com grande velocidade e segurança. O trem corre, flutuando em canaletes sobre um colchão eletromagnético, sem atrito e sem barulho, através de repulsão magnética, dispondo em sua parte frontal de uma grade que emite fluxos magnéticos para afastar qualquer entidade que lhe intente bloquear o caminho. Para o transporte de enfermos, o trem oferece internamente outra versão, composta pela cabine de pilotagem e 2 divisões na parte traseira, e a anterior, com disposição de bancos para os trabalhadores, e a posterior, com 5 compartimentos de 6 leitos cada, possibilitando conduzir 30 espíritos enfermos por viagem num vagão. Segundo, em Alvorada Nova circula, para cobrir grandes distâncias, trem construído em cristal transparente provido de grande banco central com corredores laterais. Terceiro, para percorrer pequenas distâncias dentro da colônia e devido ao bom padrão vibratório ambiente, o transporte é realizado em pequeno veículo aberto que dispõe de 4 lugares, alcançando bastante velocidade e locomovendo-se através de flutuação magnética. As comunicações, em Alvorada Nova, são feitas através de aparelhos que consistem em caixas retangulares, tendo na face lateral do lado esquerdo uma tela e na outra metade um alto-falante que recebe e transmite a voz. Uma série de botões permite a descagem do número desejado. São instalados em cabines com forma de cone, visando abafar o som e proteger a imagem projetada na tela enquanto ocorre a comunicação. Essa cabine é feita de um cristal elaborado para proteger o seu isolamento acústico e magnético. O cristal favorece a recepção de ondas enviadas ao aparelho que é fixado na própria estrutura da cabine. Os aparelhos públicos têm a forma vertical e os residenciais a forma horizontal.
Existe um único sistema de comunicações em Alvorada Nova, cujas chamadas são livres. Todavia, ninguém se utiliza dos aparelhos por motivos fúteis ou para conversas desnecessárias, todos fazem uso das comunicações para mensagens positivas e úteis. O espírito disca primeiramente um código para acionar o aparelho e em seguida o número desejado nas comunicações internas. Unicamente do prédio central partem as comunicações com os postos de socorro e com outras colônias espirituais, através de 2 aparelhos distintos. Ligado aos núcleos de desenvolvimento encontra-se o Centro de Reciclagem Tecnológico. Nesse local, elaboram-se projetos, fundamentados em orientações provenientes da Unidade da Divina Elevação e passados por Kairbar Sutel, visando o aperfeiçoamento tecnológico da colônia. Além do aprimoramento técnico de Alvorada Nova, o centro elabora projetos a serem transmitidos por inspirações ou intuições encarnados, tendo por finalidade o desenvolvimento tecnológico na crosta terrestre. Coordenadorias especializadas. Um pouco adiante, ao lado dos núcleos de desenvolvimento, temos o grupo de edifícios das coordenadorias especializadas. Esse complexo está disposto em forma circular e os caminhos floridos ao seu redor compõem o desenho de 2 estrelas de 4 pontas superpostas. É um outro local de divisão de tarefas em Alvorada Nova, que se ligam fundamentalmente à essência do trabalho desenvolvido pela colônia, sendo o processo evolutivo dos seres o seu ponto alto. Cada prédio tem formato cilíndrico e paredes de blocos de cristal retas, encimadas por uma bela cúpula também de cristal. Possui grande porta de entrada da qual sai um caminho que se bifurca ladeado por imensa variedade de flores. Os prédios, dispostos em círculo, formam com os caminhos mencionados o desenho de 2 estrelas de 4 pontas superpostas. É um lugar de grande beleza arquitetônica. As coordenadorias são: Coordenadoria de Recepção, e aprimora-se no cuidado de receber e encaminhar para a Coordenadoria de Triagem as entidades vindas já pacificadas dos postos de socorro. É nesse setor que labutam os mais abnegados trabalhadores, pois são os que têm estreito contato com os espíritos que aí chegam, tratando de preparar-lhes o ânimo e o coração para o futuro trabalho que irão enfrentar. Consolam muitos sofredores que, apesar de pacíficos, trazem ainda penosas recordações de um passado dorido na crosta. Coordenadoria de Triagem, recebe os espíritos encaminhados com suas fichas pela Coordenadoria de Recepção e procede, com imenso cuidado, ao exame da vida passada dos recém-chegados, com informações passadas pelo arquivo da Coordenadoria Geral e autorizadas pelo Gabinete de Kairbar. Em seguida elabora o plano de desenvolvimento para esses espíritos na colônia. Depois encaminha-os às suas novas habitações, aos seus locais de trabalho ou de ensino e evangelização. Coordenadoria de Programas, traça minuciosamente o plano total de estada da entidade na colônia. Encontram-se nesse local as unidades de ensino, vinculadas ao núcleo de desenvolvimento da doutrina, as quais cuidam da orientação do espírito que acaba de ser colocado à sua disposição pela Coordenadoria de Triagem. Coordenadoria de Acompanhamento, e vincula-se aos trabalhadores designados para dar contínua orientação a todas as coordenadorias no que se fizer necessário para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Liga-se às assessorias de Kairbar no prédio central. Coordenadoria de Proteção, e visa proteger a cidade espiritual de eventuais ataques procedentes das regiões umbralinas e fornece o traçado para orientar os seus habitantes a respeito do local que habitam. Liga-se também aos setores que tratam da desobsessão e da higienização de áreas e estabelecimentos vinculados à Alvorada Nova na crosta terrestre. Coordenadoria de Avaliação, cuida do setor que procede à análise final do estágio dos habitantes nas várias unidades da colônia. Aí os trabalhadores elaboram relatórios com históricos das entidades que habitam Alvorada Nova, enviando-os ao prédio central para instruir o fichário geral de Kairbar, auxiliando-o nas decisões e orientações. Bosque da Natureza Divina. Em outro ponto da colônia encontramos o Bosque da Natureza Divina. O verde está espalhado por toda a Alvorada Nova. No Bosque da Natureza Divina, contudo, ele existe em sua plenitude, com plantas de todas as espécies e um sem número de flores. É uma área de muita influência positiva, que não tem o controle rígido da Coordenadoria Geral, pois o lazer é aberto e praticado espontaneamente pelos habitantes da colônia. Nesse local não há trabalho, equipamentos, nem unidades de ensino,
mas somente a beleza pura da natureza. É provido de bancos e locais próprios para conversas, reuniões de amigos e descanso. Os espíritos residentes na cidade espiritual aprendem que a natureza, por si só, é forma de lazer. Dispondo de muitas árvores e plantação variada, o bosque apresenta em um imenso campo central uma grande clareira em cujo bojo há uma elevação coberta de exuberante vegetação rasteira, bela e tranquilizante, é onde os moradores de Alvorada Nova costumam desfrutar as mais agradáveis sensações de bem-estar. Em seu topo encontra-se um enorme lago de águas fluídicas e calmantes. A elevação é progressiva e mal se nota a diferença de nível entre sua base e seu cume, que é de 10 metros. As águas do lago caem por várias cachoeiras, formando cortinas transparentes que perpassam o verde lateral dessa superfície. Pode-se observar inúmeros veios de água prateada brilhante forte formar 20 canais dispostos lado a lado como uma flor que desabrocha e cai em pétalas, tomando a forma de um imenso coração, numa conjugação harmoniosa das águas com a vegetação. Encontra-se, nesse local, a Morada do Sol, um pequeno templo, com 50 metros quadrados, de onde emana a luz dourada, destinado ao desenvolvimento da sintonia mental. Tem o formato redondo, com uma cúpula pontiaguda, encimada por uma estrela, a exemplo de outros prédios da colônia, sem divisões internas e erguido com um material semelhante ao cristal que o toma transparente. Nota-se nesse cenário a presença dos animais na espiritualidade. Pássaros que perfilam cantando e voando acentuam a beleza do bosque. Peixes de cores brilhantes fornecem aos veios d'água uma visão admirável. Os animais, na forma espiritual, são belos e tranquilos, convivendo com os habitantes da colônia num entrelaçamento de profunda paz e harmonia. Nesse contexto, pode-se vislumbrar a unidade básica de apoio à natureza, um prédio em forma de pirâmide que tem por fim o primordial ecológico. Cuidar da natureza no plano material e também na colônia, no tocante à sua evolução e proteção. Produz emanações vibráteis fortíssimas, sustentando e energizando todos os pontos da cidade espiritual, especialmente o Bosque da Alimentação. É o único local de Alvorada Nova, além da unidade da Divina Elevação, que possui contato vibratório direto com esferas superiores, especialmente para receber delas a energia vitalizante que necessita. Ainda hoje os encarnados não aprenderam a dar o devido valor à natureza, fonte direta do lazer verdadeiramente oferecido pelo Criador. Os tempos trarão tal consciência aos habitantes do planeta. Praça Central. A Praça Central de Alvorada Nova está situada no espaço compreendido entre o Prédio Central, o Recanto da Paz, o Bosque da Natureza Divina e o Setor Habitacional 2. No seu centro há um imenso obelisco encimado por uma estrela luminosa de 4 pontas, ligada a todas as outras torres distribuídas por Alvorada Nova. E circundado por um grande chafariz. Ao redor inúmeros bancos e muitas flores. É um marco da colônia. Na espiritualidade, as cores têm intensidade e brilho ímpares. Também a água que jorra da fonte reflete matizes prateados fazendo do lugar um centro de luz muito forte, como se o sol aí jamais deixasse de brilhar. Seu envoltório fluídico é especialmente purificado, sereno e fresco. A praça é um dos belos recantos de Alvorada Nova, onde comparecem grupos de espíritos desfrutando da beleza do lugar, em refazimento de suas energias para o trabalho e o aprendizado na espiritualidade. Outros espíritos, num quadro não muito comum aos encarnados, trabalham com as plantas que a circundam, cuidando das suas folhas, uma a uma, de forma a atingir-lhes vibratoriamente até mesmo as raízes, manuseando um facho de luz que manifesta o carinho aplicado nessa atividade. A grama verde que forma grande tapete nos sucessivos círculos que volteiam o núcleo central é muito bem cuidada, estando também sempre repleta de gotículas de luz. Recanto da Paz. A alguma distância da Praça Central, depara-se com o Recanto da Paz, local de refazimento dos habitantes da cidade espiritual, no qual se realizam apresentações musicais. Sendo uma área onde os habitantes de Alvorada Nova aplicam-se à meditação. É local bastante voltado à vibração, à oração, ao entrelaçamento com a espiritualidade maior, já que, como foi visto anteriormente, a unidade da Divina Elevação destina-se com exclusividade aos contatos dos coordenadores em relação ao plano superior. É um lugar de muita paz onde são realizadas semanalmente sessões abertas de música espiritual.
Os habitantes da colônia para aí também se dirigem quando recebem parentes e amigos de outros planos espirituais, sendo esse o local de vibração mais intensa da cidade espiritual, afora a unidade da divina elevação. A sua entrada é florida, desdobrando-se em diferentes caminhos. Pilares semelhantes ao cristal circundam todo o recanto, permutando vibrações energéticas entre si para a higienização permanente desse ambiente. Casa de repouso, o chamado Hospital de Sheila. À frente do Recanto da Paz está a Casa de Repouso, também conhecida como Hospital de Sheila. O prédio é retangular, com 8 andares e possui administração própria desvinculada da administração central. Sendo o hospital da cidade espiritual e o seu mais importante setor, um campo de atuação à parte, distinto da sua divisão básica, porém integrado à colônia. Compreende um trabalho forte muito amplo desenvolvido por Sheila, que, com dedicação ímpar, coordena 14 equipes cujos coordenadores formam com ela o Conselho da Casa de Repouso, o qual se reúne periodicamente, decidindo as questões pertinentes à casa. Após essas reuniões, Sheila encaminha a Kairbar Sutel o comunicado das suas atividades. Sua administração direta no hospital foi estipulada há muito tempo pela espiritualidade superior. À equipe de trabalho de Sheila ligam-se muitos encarnados para a consecução da cura espiritual nos 2 planos da vida. O hospital possui uma estrutura própria, porém ligada ao núcleo de desenvolvimento da medicina espiritual, as coordenadorias especializadas e a coordenadoria geral. Existem, também, na Casa de Repouso muitas sessões de evangelização. Comandadas pelo Núcleo de Desenvolvimento da Doutrina, trabalhadores especializados ministram aulas sobre assuntos fluídicos, explicando as correntes magnéticas que muitas vezes atormentam as entidades enfermas. Esses especialistas são preparados eficazmente e recebem instruções de espíritos superiores. Em diversas oportunidades, além de receberem essas aulas, os espíritos em tratamento são levados a centros espíritas, protegidos por entidades elevadas, para acompanharem as lições doutrinárias lá estudadas. Esse procedimento ocorre quando o espírito se encontra demasiadamente ligado à matéria, conseguindo compreender melhor as lições em contato com os fluidos perispiríticos dos encarnados, sendo-lhes isso extremamente útil. Há necessidade de vibrações de muito amor nesses encontros na crosta, pois os espíritos em tratamento captam com enorme facilidade as vibrações negativas originadas de discussões movidas por sentimentos menos nobres, o que dificulta o trabalho dos mentores espirituais. Não se deve confundir a cirurgia realizada em Alvorada Nova com aquela efetivada na crosta terrestre. O tratamento destinado ao espírito tem por finalidade cuidar dos males de seu perispírito, visto que as suas doenças são projeções ou cargas vibratórias negativas que foram acumuladas ao longo de sua jornada. Para extirpá-las, o paciente passa por inúmeros processos, que trabalham com sua mente, bem como aplicando-se passes magnéticos e vibrações positivas provenientes de aparelhos de tecnologia sofisticada. Essa é a finalidade das cirurgias espirituais, que são realizadas na casa de repouso, pois a fixação de ideias geradas pelo pensamento constante em desequilíbrio, que acabam se tornando parte do perispírito, como uma doença grave, assim como no lado psicológico causam desequilíbrios intelecto-moral que podem custar a sanidade do ser. Por isso a tarefa se torna ainda mais grandiosa em socorrer o próximo do seu próprio desequilíbrio em atitude de amor. Casa da Criança. À esquerda da Casa de Repouso, num prédio em formato da letra U, com 5 andares, encontra-se a Casa da Criança, onde estagiam todos os espíritos na forma infantil de Alvorada Nova. É o maior prédio da colônia em área construída. Destina-se ao dormitório, ao alojamento e ao lazer dos espíritos que se apresentam na forma de crianças espirituais. Possui 5 andares, emanando um brilho intenso, pois é todo feito de cristal permeado de armações metálicas. Há nele 3 entradas dispostas lado a lado. Na central estão os acessos aos andares superiores. As portas laterais servem à entrada e saída das crianças. Do lado de fora, centralizado no jardim, está o chafariz que jorra permanentemente água de tons prateados, fornecendo à paisagem um toque de suavidade, trazendo a natureza aos olhos das crianças e dos trabalhadores espirituais. Adentrando o prédio, encontramos uma pequena sala por onde todos devem passar. Trata-se de uma câmara de concentração de energia que purifica e higieniza os visitantes e trabalhadores antes de entrarem em contato com as crianças.
Essa sala abre-se para o amplo salão de recepção, com grandes escadas e elevadores que dão acesso aos outros andares. Os quartos dos bebês, oriundos dos mais diversos lugares, os quais tiveram seus processos reencarnatórios interrompidos, muitos deles por meios abortivos. Em estado de miniaturização, eles aguardam a próxima oportunidade de reencarnar. São crianças especialmente cuidadas para não receberem influências de entidades outras a quem muito devem. Quanto menor a sua forma de apresentação, maior é a atenção que recebem. É um local extremamente vigiado. Normalmente a entidade vitimada pelo aborto provocado retoma imediatamente a forma que possuía anteriormente, podendo, se não for um espírito esclarecido, passar a atormentar, num processo obsessivo, aquela que deveria ser sua mãe. Nesse caso os pais tornam-se devedores perante a justiça divina. Quando há risco de vida para a mãe, o aborto é considerado terapêutico. Por outro lado, há espíritos que já em forma reduzida são ligados às suas futuras mães para completar o estágio que lhes falta cumprir antes de uma nova encarnação normal. Ao sofrerem o aborto permanecem miniaturizados e são mantidos nessa forma até serem encaminhados a uma nova encarnação, podendo haver variações de acordo com a necessidade de aprendizado de cada espírito. A Casa da Criança acolhe aproximadamente 1% da população de Alvorada Nova. São espíritos, pode-se dizer, especiais que para lá são encaminhados. Alguns, como se pôde ver, são mantidos em miniaturização e conservados com cuidado nesse local. Muitos outros, contudo, possuem a permissão da superioridade para permanecerem em forma de criança, como quando desencarnaram, para desempenhar uma missão de aprendizagem especial. A forma ingênua e infantil possibilita-lhes trabalhos específicos no plano espiritual de inúmeras formas. Há espíritos que estão na forma de criança para mais facilmente assimilarem lições. Preferem se apresentar como pequenos, o que lhes é permitido em determinados casos. As crianças que habitam essa casa passam às vezes vários anos aguardando a oportunidade de voltar à Terra, buscando novas oportunidades de reencarnar, em busca de redenção e evolução espiritual. Centro de Aprendizado da Luz Divina. Em frente aos prédios da Casa de Repouso e da Casa da Criança, encontra-se um grande edifício retangular de 5 andares que abriga o Centro de Aprendizado da Luz Divina. Trata-se do local onde todos os habitantes da colônia espiritual comparecem, pelo menos uma vez por semana, para contínuo contato com os ensinamentos de Cristo. É o esteio cultural e doutrinário da colônia. Se as crianças espirituais recebem orientação doutrinária na Casa da Criança e os enfermos na Casa de Repouso, os jovens e demais espíritos da cidade espiritual comparecem com frequência ao Centro de Aprendizado da Luz Divina para estudo e convivência. O centro consiste num grande prédio retangular, com 5 andares. Nessa edificação está o auditório principal, localizado no térreo, onde se realizam palestras de visitantes. Cairbar fala aos habitantes da comunidade, além de ocorrerem apresentações de música erudita, entre outras atividades. Nos andares superiores há salas de evangelização, salas de convivência e as bibliotecas de uso público. Todos os habitantes, em regra, passam por esse prédio ao menos uma vez por semana, haja vista a importância que tem o estudo, especialmente do Evangelho de Jesus, para a evolução e consequente formação moral do espírito. É pelo conhecimento dos ensinamentos do Cristo e prática desse aprendizado que os desencarnados ou encarnados ascendem em direção a Deus. Para tanto, cada entidade da colônia possui sua ficha, elaborada pela Coordenadoria de Programas, e deve seguir um ritmo contínuo de trabalho e estudo. Casa da Sublime Justiça. Ao lado do prédio do Centro de Aprendizado da Luz Divina, localiza-se a Casa da Sublime Justiça. Na Casa da Sublime Justiça, há o local de atividade prática da Coordenadoria de Avaliação. Não se trata de um tribunal onde se apenam malfeitores. Não representa, também, nenhum julgamento final. É uma casa onde trabalhadores analisam a situação de outros espíritos, dando-lhes a oportunidade de acompanhar todo o processo avaliatório para que daí se extraia uma conclusão lógica de sua conduta no plano espiritual. Compõe-se de entidades dedicadas, especialmente designadas pela coordenação, após consulta prévia à unidade da divina elevação.
exercendo suas funções com muito desprendimento, avaliam os trabalhos de todos, solucionam questões pertinentes à conduta dos espíritos e respondem a seus questionamentos no tocante ao encaminhamento de suas atividades. Setores habitacionais. Por fim, voltando à parte interna da cidade espiritual estão os setores habitacionais, individuais e coletivos. Dispõe ela de inúmeras moradas para seus habitantes, entre várias alamedas, todas arborizadas, constituindo os setores habitacionais, em número de 4. As casas são simples, mas confortáveis, com muita natureza ao redor e higienização plena. Cada habitante com créditos suficientes pode desfrutar de uma moradia para si e sua família. A Alvorada Nova tem um sistema de créditos chamado UA, Unidade de Amor. Essa denominação sugerida pelo próprio Cairbar, que achou por bem fundir num só significado amor e trabalho, foi ratificada por todos os habitantes da colônia. Através de plebiscito, aprovaram por unanimidade essa iniciativa do coordenador-geral. Todos trabalham tendo em mente e mantendo a busca de doar muito amor. A cidade espiritual possui 2 postos de socorro, o número 5 e o número 6. São praticamente 2 pequenas colônias, esteios de Alvorada Nova, assim como todos os outros postos o são de suas respectivas organizações mantenedoras. Neles encontra-se um padrão fluídico um pouco mais denso do que na colônia espiritual, apesar de fortemente amparados pelas barreiras de proteção, reflexo da região umbralina em que se localizam. O posto número 5 está situado na 3ª camada. O número 6, na 2ª esfera espiritual que circunda a Terra. Nos postos desenvolve-se um trabalho sério, intenso e árduo, que consiste na recepção, distribuição, reciclagem e encaminhamento de entidades sofredoras e obsessoras resgatadas. Cada posto situa-se no interior de um vale volteado por imensos lagos, cercado por altas montanhas e protegido por baterias elétricas que os isolam de influências negativas. Suas conformações foram desenvolvidas para naturalmente afastar intrusos, mantendo um sistema de proteção contra as tentativas de invasões por parte dos espíritos inferiores. Assevera-nos o espírito André Luiz. Nas comunidades de criaturas desencarnadas, a afinidade é o clima ideal para a união dos seres. O interesse pela ascensão do espírito aos planos superiores é a marca de todos aqueles que já despertaram para o respeito a Deus e para o amor ao próximo. O trabalho do bem é incessante, a religião não tem dogmatismo, a filosofia acata os melhores pensamentos onde se manifestem, a ciência é humanitária e o esforço pelo próprio aperfeiçoamento íntimo é impulso infatigável em todas as criaturas de boa vontade. Além da morte, a vida continua e, com mais clareza, aí se vê a realidade da teologia simples que rege a evolução, em tudo que a evolução possui em comum com a natureza. A cada um segundo as suas próprias obras. André Luiz. Comentários finais. Nenhum de nós, os filhos de Deus, estão abandonados à própria sorte. Deus nosso Pai, todo amor, bondade, justiça e principalmente misericórdia, está sempre atento às nossas necessidades. Pai de toda a criação, não nos oferece pedras quanto temos fome, mas sim pão. A nossa grande necessidade é vivenciar, praticar, as leis de amor, constituídas por esse Pai amantíssimo. Que no íntimo deseja que sejamos felizes, que aprendamos a amar, asseverou nosso Senhor Jesus Cristo, na forma do Espírito de verdade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar. Orai e crede. Sigamos com nosso modelo e guia, a luz do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Base bibliográfica. História natural da antiguidade. No livro Alvorada Nova de Abel Glaser, pelo espírito Cairbar Sutel. Cidade no Além, pelos espíritos André Luiz e Lucius, médiuns Francisco Cândido Xavier e Igorina Cunha, anotações em torno de nosso lar, itens 21 e 22. Anotações recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, Minas Gerais em 17 de junho de 1983.